Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. E se você tem alguma dificuldade com esse assunto, se você sofre, ou se você conhece alguém que sofra, ou se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar muitas e muitas dicas. Ah, e se você por acaso vem acompanhando os meus vídeos, ou se você acabou de chegar e não me conhece, por favor, lembre de inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber novas notificações, porque isso ajuda com que eu consiga atingir mais e mais pessoas e levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de ansiedade. Bom, primeira coisa, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela deriva de uma das 4 emoções básicas que nós vivenciamos no dia a dia, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Essas são as 4 emoções e a ansiedade, ela deriva do medo. Então, o que é esse medo? O que é esses pensamentos ansiosos que acontecem? Bom, você pega o seu dia a dia de hoje, baseado no seu passado, em tudo que você vivenciou, e você começa a gerar um futuro possível na sua cabeça. Você está prevendo um futuro baseado na toda a sua história, em todos os seus conhecimentos. Com isso, você começa a gerar preocupações com esse futuro. Então, preocupações de algo não dar certo, ou preocupações de você não ser capaz o suficiente para lidar com aquela ameaça de futuro. Então, a gente cria ameaças de futuro e com isso nós geramos preocupações com essa ameaça no futuro. E essa ameaça, ela pode ser real ou ela pode não ser real. Se você vai fazer uma reunião onde você vai apresentar algo para um grupo de diretores ou um grupo de pessoas, ele pode ser algo não real, por exemplo. Você pode imaginar aí, você pode criar uma ameaça de que você não é capaz de fazer aquilo e com isso sua mente gera um monte de pensamentos lidando com isso que você não é capaz, que você não consegue e etc. Então a ameaça é que você não seja capaz de fazer aquilo. Mas a ansiedade, ela tem coisas boas. Essa capacidade, quando eu digo ansiedade, eu quero dizer a capacidade de prever ameaças futuras. Então, o porquê que ela é boa? Quando que ela é útil pra gente? Bom, primeiro que ela ajudou a gente na nossa evolução. Quando nós, lá na época das cavernas, podíamos prever as ameaças que vinham, as ameaças, por exemplo, algum fator externo, seja um predador, ou seja alguma outra coisa que estava nos atrapalhando, por exemplo, as nuvens no céu significam tempestades, então, o excesso de fogo significa que eu tenho que sair dali porque vai começar a pegar fogo nas árvores. Então, essa capacidade de prever as ameaças futuras fizeram com que nós sobrevivêssemos e com isso nós chegássemos ao que nós estamos hoje. E no seu dia a dia isso também acontece. Por exemplo, no caso da reunião, você já sabe que tem uma reunião, então você começa a conhecer. Poxa, então, ok. Quais são as ameaças que podem acontecer nessa reunião? Ah, pode vir um diretor X, pode vir um diretor Y, e esses diretores são exigentes, vão pedir mais coisas. Com isso, quando você conhece essa ameaça futura, você pode se preparar melhor para essa ameaça. Então você consegue levar mais dados, levar mais gráficos, levar mais material para que você consiga responder dúvidas, por exemplo, desses diretores que vão vir caso isso aconteça. Além de poder você se preparar melhor para uma ameaça, um dos benefícios da ansiedade é você também evitar uma ameaça. Por exemplo, vamos supor que você tem uma ameaça real, onde no seu caminho para sua casa você tem 2 caminhos. Você pode ir por um mais rápido, porém com ameaça, que é de repente ser assaltado, de repente sofrer alguma coisa nesse caminho, ou você tem uma mais lenta, que é mais longa talvez, ou tenha mais trânsito, porém mais segura. É uma ameaça esse caminho que é mais rápido. Porém, você pode, sabendo que é uma ameaça, você pode decidir não seguir por esse caminho. Você pode decidir seguir pelo caminho que seja mais longo ou mais lento e seja mais tranquilo. E aí você evita essa ameaça. Então, o fato de você conhecer a ameaça faz com que você possa se preparar melhor ou que você possa evitar e ir por um outro caminho ou fazer de uma outra forma para que você tenha um resultado melhor. Esse é o benefício de você poder prever essas ameaças futuras. Porém, o que acontece? Esse sistema a gente não vamos chamar de sistema de alarme, como se fosse um alarme de casa. É um sistema de alarme. Então, chegou a ameaça, ele vai disparar. Vai falar, opa, corpo, mente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais. Porém, quando você está com um excesso de ansiedade, quando não é útil, é quando esse sistema de alarme começa a disparar por qualquer coisa, ou começa a disparar por ameaças não reais. A sua mente começa a criar ameaças não reais e com isso você começa a disparar. E aí vem excesso de estresse,
vem irritabilidade, vem cansaço, porque você começa a fazer aquela atividade mais vezes ou com mais tempo, ou você começa a ficar achando que não vai conseguir, e aí você revisa 10 mil vezes aquela coisa. Ou ainda pior, isso pode fazer com que você diminua a sua concentração naquilo. Então um trabalho que você levaria 10 minutos, talvez você leve 30 porque você não consegue se concentrar naquele trabalho. Então, nesses casos, a ansiedade ela não te ajuda, né? E o que é pior, ela gera ainda outros efeitos no seu corpo. Então, tem muitas pessoas que têm taquicardia, respiração ofegante, ou sudorese, ou excesso de pensamento. Enfim, tem outros sintomas que a ansiedade mais grave pode causar e que isso pode fazer com que você paralise, você não consegue seguir em frente, né? Você não consegue atingir os seus objetivos. Então, com isso, ela é ruim, coisas que você não consegue controlar. Então, situações onde você não consegue controlar. Por exemplo, reunião. A reunião vai acontecer, você não consegue controlar, e coisas que você não consegue evitar. Você não consegue evitar essa reunião que vai acontecer. Nem controlar, nem evitar, porque se você pudesse controlar, talvez você falasse: não quero que ela aconteça hoje, eu quero que ela aconteça amanhã. Mas talvez não é isso. E você também não consiga nem evitar, porque aí você vai ter que ir hoje, amanhã, depois, enfim, quando tiver a reunião você terá que ir. Ou quando você não consegue desligar daquilo. O que acontece? Você fica pensando, gerando 1001 alternativas para aquela ameaça, 1001 soluções, e soluções mirabolantes, às vezes ameaças mirabolantes, coisas que possam acontecer e você fica assim: meu Deus, e se acontecer aquilo? E se o diretor fizer aquela pergunta? E se eu agir dessa forma? E se eu me der um branco? Enfim, fica gerando 1001 ameaças e você não consegue parar, você não desliga. Então aí você não dorme, você tem insônia, né? Quadros de insônia e etc. E aí, como é que você faz para lidar com essas coisas? Então eu vou te trazer algumas dicas aqui para você lidar com tudo isso. Bom, a primeira coisa é: não iniba essa preocupação. Então não deixe que ela gere ansiedade por você não querer sentir ansiedade, sabe? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aceita. Aceita que você está num momento ansioso, porque você não é uma pessoa ansiosa. Você está num momento ansioso, você está passando por esse momento. Mesmo que esses momentos sejam muito constantes, você não é uma pessoa ansiosa, você está. Então, a primeira coisa, aceite. Aceite que você está lá com ansiedade e que está num momento onde você está com excesso de preocupações, excesso de pensamentos. E a segunda coisa é externalizar essas preocupações. Então coloca num papel as ameaças. Coloca lá: bom, vou ter uma reunião. Ok. Então a ameaça é: posso não me dar bem, posso não saber tudo. Aí você coloca as estratégias. Como eu faço para então me preparar melhor? Vou estudar mais? Vou preparar um gráfico assim? Vou fazer dessa forma? O que você vai fazer? Coloca as estratégias, externaliza isso no papel para que você coloque e crie um plano de contingência para aquela ameaça. Agora, tô no meio de uma reunião e veio uma preocupação, veio uma ameaça externa. Por exemplo, eu preciso levar o meu filho no médico e eu esqueci. Nossa, a agenda é para agora à tarde, essa reunião não termina. Ou, não, a agenda é para amanhã e amanhã eu lembrei que eu tenho uma reunião. Mas você está no meio de uma reunião, você não consegue cuidar daquilo. Então o que você faz? Anota num caderno, externaliza aquela preocupação, coloca lá para que você lembre de lidar com ela depois e permita soltar essa preocupação. Simplesmente solta ela e pronto. E aí com isso você acaba lidando melhor com aquele pensamento, você sabe que aquela ameaça, ela existe, ela está anotada num caderno e você vai lidar com ela depois, mas naquele momento você não tem como lidar com aquilo. Então aceite ela, externalize e depois reserve, a terceira coisa, reserve um momento para lidar com essas preocupações. Então esse caderno, às vezes ande com um caderno, ou eu ando com o celular no bloco de notas, eu coloco lá tudo que eu me preocupei, tudo que eu tenho que fazer e às vezes eu estou no meio de algo que eu não consigo, e aí eu reservo um momento para lidar com tudo aquilo. Bom, agora eu vou fazer essa tarefa aqui que eu anotei, essa preocupação. Deixa eu pegar as estratégias, deixa eu fazer ver o que eu tenho que fazer. Então eu vou fazendo isso e reservo esse momento. Importante, não faça isso próximo da hora de dormir. Faça isso durante o dia. E 2, quando você for para dormir, se você perceber que no meio da noite você acordou com uma preocupação com algo que vai acontecer, deixa um caderno do seu lado, externaliza a preocupação e volta a dormir. Visto que naquele momento você não vai conseguir resolver nada, certo? Então é isso. Então, primeira coisa, aceite que você está num momento de estresse, num momento de preocupação.
Segunda coisa, externalize aquilo. E terceira coisa, reserve momentos no seu dia para você lidar com aquelas preocupações, para você elaborar as estratégias e fazer com que aquela ameaça realmente seja uma ameaça útil, que você consiga evitar ou se preparar melhor. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você e comece a colocar em prática essas dicas para que você lide melhor com a sua ansiedade. E depois me conta aqui nos comentários como foi, se você colocou em prática, como que deu, o que deu certo, o que não deu, como foi o seu resultado. Então é isso, eu acho que a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra você!